Fala pessoal, aqui é Alexandre Bittencourt de volta no canal Música, CDs e CIA. O assunto de hoje é um pouco polêmico. Olha só, você usa Spotify? Não? Você prefere ouvir seus CDs, ou seus DVDs? Ou prefere talvez uma fita cassete ou um LP? E aí? O que é legal nisso tudo para ter e curtir as suas músicas de maneira apropriada? Na verdade, tudo isso depende exclusivamente de você. Só que você tem que tomar uns certos cuidados de entender o que está por trás disso para você tomar a sua melhor decisão. E essa polêmica tem repercutido bastante na indústria fonográfica, reacendendo um nicho que até então estava parecendo que ia desaparecer, que é o mercado de CDs, DVDs e até mesmo Blu-rays, fortalecendo outros nichos que no passado prometiam morrer de vez, que é o mercado de LPs e fitas cassetes. Por exemplo, você tem o Spotify, que é um aplicativo bastante popular, que permite vocês terem acesso a músicas de diversos artistas, bandas, em diversos estilos, e tudo isso à sua disposição para você baixar a hora que você quiser, permitindo que você não tenha mais a necessidade de ter uma mídia digital em casa, um CD, um DVD, ou qualquer coisa que o valha, para ter acesso a essas músicas. Muito legal, muito fácil, né? Da mesma forma é o YouTube. O YouTube você tem acesso a vários vídeos de shows, videoclipes, e até mesmo música, ou filmes, se você quiser. Como você pode ter certeza de que esses aplicativos estão entregando para você exatamente o que você quer e o que você precisa? Mas antes, deixa o seu joinha, se inscreve no canal, ajuda o Alexandre Bittencourt a alavancar esse canal. Esse canal não é nada sem você. Você primeiro tem que avaliar o seu gosto pessoal com relação à música e outro tipo de entretenimento relacionado. E como você pode dividir isso? Em duas vertentes. Uma é o seu gosto pelo trabalho do artista musical, a sua obra, e você querer ouvir aquilo. E a outra é você querer ver uma música, mas com uma determinada qualidade sonora. São coisas diferentes. E, embora você possa até unir uma coisa a outra, você quer ouvir um trabalho de determinado artista, mas na condição de ouvir o trabalho desse artista com uma determinada qualidade sonora e até mesmo visual. Veja, não é à toa que muitos usuários de música e vídeo estão apelando para essas mídias antigas. Lá na Europa, a venda de fita cassete, que é uma fita de cromo, superou as vendas de CD e LP. Eu estou falando isso nos dias de hoje, tendo a mídia digital, o stream, a internet, com tudo isso, esse mercado voltou a aquecer. Obviamente, esse mercado é um mercado seleto, um nicho muito específico, de pessoas que gostam do LP, que voltaram a curtir a onda do LP e da fita cassete. Mas isso também está acontecendo com o CD e com o DVD, que estava até o momento morrendo. Muitas lojas de CD e DVD foram fechadas. A livraria Saraiva, por exemplo, fechou algumas lojas, e as que têm abertas praticamente não vendem mais CD e DVD. A FENAC saiu do Brasil. O que você tem agora à sua disposição é o mercado de internet, é o mercado digital. Ou lojas muito específicas para esse tipo de mercado, para esse nicho. Você, por exemplo, aqui em São Paulo, você tem a Galeria do Rock. A Galeria do Rock vende bastante CD e DVD, mas para um público muito seleto. Existem também os sebos. Tem sebo de livro, mas tem sebo de CD e DVD também. Raras são as lojas de discos e CDs espalhadas pelo Brasil. Muito poucas. A maioria é na internet, são lojas virtuais.
Então, o primeiro tópico que nós podemos abordar aqui no momento é a questão da disponibilidade de material quando se quer ouvir alguma coisa, ou assistir alguma coisa. Ô Alexandre Bittencourt, eu sou assinante do Spotify. Se eu tenho o Spotify para baixar todo tipo de música que eu gosto de ouvir, né, dos CDs que são lançados, de todos os artistas, para que eu vou querer ter CD então? Gastar dinheiro à toa, ainda tem que ter aparelho de CD. Eu tenho tudo no Spotify, não tenho? Não, com certeza não. O que acontece é que o Spotify publica trabalhos de artistas de acordo com as gravadoras, né? com os selos que têm essa parceria com o aplicativo e dão a autorização para a mídia distribuir o material. Mas acontece que tem selos e outras gravadoras, que são às vezes independentes, que não têm esse contrato, né? Consequentemente, você não vai encontrar exatamente o que você está procurando. Quer um exemplo? Eu tenho aqui um disco até de uma pessoa, de um artista bem famoso, né? Mundialmente famoso, Jimi Hendrix. Olha esse disco do Jimi Hendrix. Né? Message from the Nine to the Universe. Muito poucas pessoas conhecem esse disco do Jimi Hendrix. Vou falar um pouquinho dele. O Jimi Hendrix, em alguns momentos, né, teve suas tendências jazzísticas, né, de tocar, misturar o rock com jazz. Inclusive, o próprio Miles Davis, trompetista de jazz, considerado o músico do século XX, mostrou interesse em compartilhar, né, em algum momento com o Jimi Hendrix. Isso, infelizmente, não aconteceu. Esses trabalhos com veias jazzísticas foram registrados nesse disco, tá? Que é um disco póstumo do Jimi Hendrix. Tá? Não por isso um material pirata, de forma alguma. Tá? São gravações feitas em estúdios de peso, com profissionais de ponta. O próprio Buddy Miles, que já tocava com o Jimi Hendrix no Band of Gypsys, participa do disco. Músicos como Dave Holland, que tocou com Miles Davis, né, e John McLaughlin, né, participa do disco também, entre outros músicos que estão muito mais próximos do jazz do que para o rock. É um disco espetacular, o disco é remasterizado, mas eu duvido que você ache esse disco no Spotify. Pode procurar, não vai achar. Um outro exemplo menos radical desse do Jimi Hendrix, que você não consegue achar no Spotify, é a questão das remixagens que são feitas, né, dos CDs de alguns artistas. Né? Com a tecnologia que existe nos dias de hoje, é possível você pegar discos que foram gravados na década de 50, 60, que eram muito ruins, ou tinha aquela... Na verdade, eram até gravados em mono, né? E a sonoridade não era muito boa, e você consegue ouvir esses discos nos dias de hoje como se fossem gravados hoje, como se fosse uma banda gravando nos dias de hoje. É o exemplo dos Rolling Stones, tá? Eu, por exemplo, eu tive a coleção inteira dos Rolling Stones pelo menos umas 5 vezes. A primeira foi a versão mono, né, dos LPs. Depois eu tive a mesma coleção remasterizada eletronicamente, em LPs. Aí veio a onda do CD. Comprei todos os discos dos Rolling Stones em CD. Né? E aí remasterizaram todos os discos do CD dos Rolling Stones. Aí eu comprei tudo, já está na 4ª. E a 5ª é uma remasterização diferente, com uma tecnologia totalmente avançada. Direct Stream Digital, DSD, essa tecnologia. Ela surgiu logo após o Super Áudio CD, que é um CD para ser ouvido em 5.1 canais de áudio. A primeira banda a lançar, pelo menos a promover, né, o 5.1, o Super Áudio CD, foi o Pink Floyd, com o disco Dark Side of the Moon. E no próprio disco você vê essa descrição. Pega aqui, ó, esse é o primeiro disco dos Rolling Stones, The Rolling Stones. Aqui no cantinho você vê, ó,
Direct Stream Digital, né? É DSD. Tá? DSD Remastered. Tá? Escutar esse disco dos Rolling Stones é uma experiência ímpar. Tá? O segundo disco deles, inclusive, o Out of Our Heads, que tem o clássico Satisfaction, né? Eu estava uma vez conversando com um amigo meu, e o que acontece? Se você ouve a Satisfaction original, né, você ouve a Satisfaction como você sempre ouviu nas rádios. Mas nesse disco você consegue perceber claramente que existe o acompanhamento de um violão. E isso aconteceu na gravação original. Mas só que ficou mais evidente, você percebe. Esse amigo meu falou, puxa vida, né, eu nunca tinha percebido esse violão. E como ele é um pouco conservador, ele torceu um pouquinho o nariz. Eu falei, não, eu prefiro a música original. Mas é a música original, só que agora você ouve o violão. Essa questão da tecnologia, né, ela faz com que as pessoas se dividam e criem novos nichos, né, de mercado. E na comparação entre o CD e o LP, existe uma polêmica, né? Muitas pessoas dizem que o som do LP é muito melhor do que o CD. Isso é verdade? Por incrível que pareça, isso foi verdade, né? Nas primeiras edições de CD, o som realmente deixava a desejar em comparação ao LP. O LP tinha os graves mais bem definidos, né? Mais encorpados, né? O CD, por uma questão técnica, ele tinha essa deficiência, né, de não conseguir registrar muito bem os graves quando era reprocessado digitalmente na gravação. Tá? Então, o som do LP, de fato, era bem melhor. Só que a tecnologia está aí para isso. Novos processos de gravação digital, né, e de transferência da mídia analógica para o digital foram aparecendo, né? Foi o processo de remasterização. O processo de remasterização compensou bastante essa deficiência da gravação dos CDs em comparação com os LPs. E de que forma? Quando um artista grava um disco, ele registra canal a canal os instrumentos, né, e voz, faz o processo de mixagem, vê a questão dos graves, agudos, efeitos e tudo mais e tal, né? E depois o processo de masterização, né? Que consolida toda a mixagem, né, em uma master. E aquilo lá você tem o som, né? Então, dentro do processo analógico, né, como era feito, a remasterização, ela pega essa master, ela abre novamente, né, reprocessa tudo de forma digital, para compensar tudo que está faltando, que se acha que está faltando, né, em termos de mixagem e tudo mais, né, e depois recria a master, né. Isso é o processo de remasterização, e o processo é todo digital, né. Então, o resultado é que a música sai com um som totalmente diferente, finalmente compensando, né, aquele gap, né, que em comparação com o LP era uma deficiência. Então isso não existe mais, né? E nos dias de hoje, vários processos de remasterização foram melhorados, né? Esse processo do DSD, que eu falei para vocês dos Rolling Stones, Direct Stream Digital, é um processo mais avançado de remasterização. Com certeza é um diferencial que para muitos é essencial. Para quem gosta de ouvir som, não só ouvir a música, mas gosta de sentir o som de forma diferente, com mais potência, com um som mais encorpado, né, na ambiência, isso aí é essencial. Lembrando que potência, né, é diferente de altura, né, volume. Vamos pensar da seguinte forma: um som, quando é muito alto, dói o ouvido ou não dói o ouvido, né? Fica às vezes tão alto que chega a distorcer o som e machucar o ouvido. O som potente, né, com volume, é diferente, é aquele som que consegue preencher o ambiente. Ele não precisa estar muito alto, entendeu? Para ele chegar dentro de um ambiente e preencher aquele espaço de forma agradável. Tá? Então existe essa diferença. Porque tem gente que realmente não se importa, tá ouvindo a música lá do artista que gosta,
se é fone de ouvido, ou se o fone de ouvido tem qualidade ou se não tem qualidade, não importa, ou está dentro do rádio do carro, do aparelho de som do carro, né? Ou daqueles toca CD portátil, enfim, né? Do jeito que tiver, que vier, né? Tá valendo, né? Vale ouvir o trabalho do artista que ele gosta, tá? Mas tem gente que é muito exigente na forma, né? Você bota lá o CD do artista que ele gosta, né? E por mais que ele goste, se você botar numa mídia um som furreca, ele não vai ouvir. Ele não vai querer ouvir, vai ficar angustiado, incomodado e não vai ouvir, né? O cara, para ouvir aquilo lá, ele precisa ter o som. O som. Para quem sempre teve curiosidade de saber o significado dessas terminologias de sistema de gravação de CD, né, que está assim AAD ou ADD ou DDD, né, qual é a diferença? AAD, né, a captação do som é feita por processo analógico, eletrônico, tá? A masterização, que eu expliquei para vocês, né, é feita também de forma analógica. Tá? E o D, o último Dzinho, né? O que acontece? Você pega a gravação original, toda masterizada e tudo mais, e passa para uma mídia digital, por isso AAD. O ADD, né? O processo de captação é feita de forma analógica, mas a masterização, que no caso, em geral, é o processo de remasterização, né? É feito de forma digital. Tá? E a colocação, passagem para a mídia digital, feita de forma digital. E por fim, o DDD, né? É tudo feito de forma digital. A captação do som é feita de forma digital, tá? A masterização e a transferência para a mídia. Já no LP, né, os sistemas de gravação eram simplesmente mono, ou seja, apenas um canal, um microfone central que captava o som de todos os instrumentos e o artista cantando, tá? Aí depois passou para o sistema estéreo, né, utilizando são dois canais, né? A tecnologia avançou e conseguia-se gravar vários instrumentos em vários canais, mas a saída era sempre em dois canais. Até que em 1973, o Pink Floyd faz um experimento no seu disco Atom Heart Mother, que é esse disco aqui, é o disco da vaquinha, né? Atom Heart Mother, e faz o primeiro processo de gravação quadrifônico, né? Com 4 canais. Eles gravaram mais 2 discos nesse sistema, gravaram na sequência o Dark Side of the Moon, o famoso álbum do Prisma, né? Que é um sucesso mundial, milhões de cópias, um dos discos mais vendidos da história do rock. E o disco Wish You Were Here. Esses 3 discos foram os discos do Pink Floyd que foram gravados no sistema de quadrofenia. Tá? Isso evoluiu depois para o 5.1. Né? São 5 canais de áudio mais um, que é a utilização do subwoofer. Tá? Teve o 6.1, 7.1, segue essa mesma linha. Vocês já ouviram falar daquele sistema Dolby Digital, né? Tinha o objetivo de reduzir ruídos, né? Foi feito basicamente para áudio de cinema, né? Depois passado para áudio, para home theater, né? Para você ouvir em casa. Então ele retirava os ruídos periféricos para fazer um tratamento dos ruídos periféricos, deixando o áudio da imagem mais puro, né? O primeiro filme na história do cinema a utilizar o sistema Dolby foi o filme Laranja Mecânica, em 1971. O sistema Dolby evoluiu para o modo Dolby Surround Pro Logic, próprio para ambientes caseiros, né? o home theater. E essa evolução foi parar no DTS, Digital Theatrical System, né? Esse DTS passou a utilizar o método de distribuição do áudio, né, em sistemas 7.1, né, mas também funcionava no 5.1, né, para cima.
e o tratamento era canal a canal, diferente do sistema 5.1, né, que recebia o áudio da mídia e distribuía conforme o aparelho conseguia fazer essa distribuição. Tá? Então o DTS, o tratamento é canal a canal. Bem, tendo entendido como funciona o processo de remasterização digital e a evolução do som, né, que passou, né, do mono, estéreo, até chegar finalmente ao DTS, tanto para áudio quanto para vídeo, né, o que é legal vocês saberem é que vocês também podem ouvir o DVD em sistema DTS em áudio. Porque muita gente pensa que o DTS 5.1, né, é só para você assistir filme em casa, né? Você pega um show, um filme, né, reproduz isso no seu aparelho e aí você escolhe o método de saída que você quer. Se você quer saída estéreo, né, Dolby, ou se você quer 5.1, né, ou DTS. Mas você tem também material de mídia para áudio, somente áudio, para tocar em também DTS. Eu tenho aqui uns exemplos para com vocês. Ó, eu tenho aqui o DVD do Queen, Night of the Opera. Tá? Esse aqui é o DVD do Queen. Tá? Esse DVD, ele tem, além do DVD somente com as músicas, tá? Ele também tem um outro DVD que é com a gravação dos clipes de todas as músicas que compõem esse disco do Queen, que é um clássico, tá? E daí, Alexandre? Grande coisa. Não, escuta essa, tá? Existe o CD remasterizado do Queen também, tá? Um amigo meu que é apaixonado pelo Queen, né? Ele tem toda a coleção remasterizada do Queen. Ele estava super satisfeito com o material que está ouvindo, que a remasterização dos discos foi muito bem feita. Quando eu apresentei as mesmas músicas que ele já conhece, né, do disco dele, nesse DVD, o cara pirou. Por quê? Porque o tratamento de áudio, ele é diferenciado. Né? É aquela questão, você não consegue ouvir isso aqui em qualquer lugar, tá? Isso aqui para você ouvir, você tem que ter um sistema home theater, tá? 5.1 para cima. Tá? O resultado é que o tratamento dos instrumentos musicais, da voz do Freddie Mercury, tá? Saía nas caixas de forma individual. Você conseguia identificar de onde estavam vindo. Você consegue identificar até quantas guitarras o Brian May está utilizando numa única gravação. Né? Isso não fica claro no CD remasterizado, muito menos no original. Você ouve como se fosse uma guitarra só. Com esse sistema de DVD DTS, você consegue entender perfeitamente que o Brian May utiliza mais de uma, duas, três, quatro guitarras para fazer a mesma gravação. Tá? Isso é fantástico. Né? É uma experiência totalmente diferente. É quase como se você estivesse ouvindo a música que você já conhece, né, sendo uma outra música, uma música nova, uma música diferente. É claro que não é, mas é uma sensação parecida. O cara pirou por causa disso. Né? Ele ouviu as músicas que ele conhece de uma perspectiva que ele jamais poderia imaginar. Tá? Então essas coisas fazem diferença. E o Spotify pode te prover isso, essa experiência? Não. Pelo menos por enquanto. O DSD, que foi aquele processo Direct Stream Digital, que eu falei para vocês, que deixa a sensação de você ouvir o Rolling Stones como se eles tivessem gravado os discos de 1960 nos dias de hoje, muito provavelmente, né, eu arriscaria dizer que o Spotify não tem esse material dos Stones. Né, até porque ele é muito recente e o Spotify já fornece música dos Stones já há bastante tempo. Resumindo, você vai ouvir CD, LP ou Spotify. Tudo vai depender do seu gosto para a audição, né? Não pelo artista, não pela música, mas pela forma como você quer ouvir o som. Aí você vai me perguntar, pô, mas tem muito artista que faz isso de lançar DVD
de áudio DTS, olha, muitos artistas não, mas tem artistas que fazem bastante. Por exemplo, esse do Queen, eu dei como exemplo, né? Tem já ouviram falar da banda Jethro Tull, né? É uma banda de rock progressivo bastante famosa dos anos 70. O Jethro Tull Songs from the Woods reproduz o disco de Songs from the Woods nesse sistema de áudio digital. Aí, logicamente, os caras aproveitam o pacote, né, e lançam outras coisas. Você tem o CD normal também aqui, tá? Você tem o show da turnê do Songs from the Woods, que é maravilhoso. Maravilhoso. Isso aqui enfim, só ou vendo, na verdade, para entender. Mais um que eles lançaram foi o disco Too Old to Rock and Roll, Too Young to Die, tá? Mesma coisa, né? Você tem o disco normal, estéreo, né? Você tem o DVD de áudio e tem o DVD do áudio com o vídeo, né? Mesmo processo do Queen. É uma experiência, como eu falei para vocês, fora do comum, só vendo para crer. Então, o que fazer com relação à questão do Spotify? Por que eu utilizaria o Spotify? Eu, por exemplo, eu uso para conhecer novas bandas, novos trabalhos, novos músicos, né, que eu não conheço, eu não vou sair comprando. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado, espero até que tenha esclarecido alguns pontos, assim, talvez vocês tinham alguma dúvida com relação a essa questão de tecnologia, dessas nomenclaturas, né? Como eu falei para vocês, aqui a gente fala de música como um todo. Música, CDs e CIA. O CIA tá aí, né? É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.